Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim pra mim, depois de estar muito tempo conversando, falando, olha, não é assim, você não pode ver as coisas desse jeito e tal e tal. Poxa, você tem que perdoar, você não pode, tudo que acontece de ruim numa pessoa, você ficar brigando com a pessoa e você não conseguir perdoar e achar que aquela pessoa é ruim porque ela fez uma coisa ruim, então todo o resto de bom que ela fez é anulado. E essa pessoa falou assim pra mim, eu não perdoo, eu prefiro morrer do que perdoar. Naquele momento que essa pessoa falou isso, na minha cabeça veio assim, olha, sabe de uma coisa? Desiste. Porque ele não quer. Ele não quer. É ele que tem que decidir, isso é a vontade dele. Ele não quer. Aí eu acabou de falar e tal. E agora eu estava pensando, eu estava analisando a situação. Quantas vezes o diabo usa as pessoas para falarem coisas assim, para fazer a gente desistir delas? Quantas vezes o diabo usa a boca do seu marido para falar uma coisa que te machuca tanto, mas tanto, que aquilo ali faz você desistir dele? E muitas vezes a gente pensa, a gente esquece de lembrar que é o próprio, aquelas palavras estão vindo direto do inferno, que aquela pessoa não quer dizer aquilo, mas o diabo faz ela falar aquilo para que venhamos a acreditar e desistir. Mas você fala assim, Nanda, como que o diabo vai fazer a pessoa falar aquilo? Você sabe, o diabo ele trabalha na mente da gente, ele trabalha na sua mente. E às vezes ele fica batucando, ele fica batendo, jogando um pensamento, jogando coisas ruins na sua mente, até você falar aquilo. Ele não obriga, ele não põe a sua mão para cima, a mão daquela pessoa para cima, ó, mãos ao alto e você vai fazer o que eu quiser. Não é assim, não. Ele é muito sutil. Ele fica perturbando na cabeça daquela pessoa. Você não perdoar, melhor a morte do que você perdoar. Fala isso, é melhor a morte do que você perdoar. Aí a pessoa vai falar, eu prefiro morrer do que perdoar. Aí a outra que está ali que está tentando ver com bons olhos, está tentando ajudar, que está lutando, aí fala assim, sabe de quê? Ele tem o livre-arbítrio dele, ele não quer. Ele simplesmente não quer. Para o quê? Para você parar de lutar por aquela pessoa. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu namorava o Júnior, nós estávamos assim, tipo 2 anos de namoro, quando a família dele mudou para outro país e eu, maluca, sabe, sem noção. Hoje eu não faria isso, mas Deus já tinha um plano, sabe? Mas sabe aquela pessoa totalmente sem noção, que faz o que der na telha, sabe? Dá pá virada. Eu era essa pessoa. E eu fui com a família dele, assim, ó, de intrusa, Só de lembrar eu tenho até vergonha, porque eu não consigo me ver hoje. A pessoa que eu sou hoje, não consigo me ver fazendo uma coisa dessa. Mas eu fui, eles me convidaram, porque se eu não fosse, o Júnior disse que não ia e tal. Nós já namorávamos há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E nós fomos. Chegando nos Estados Unidos, olha como Deus faz as coisas. Eu odiava a Igreja Universal. No Brasil, se alguém me convidasse, nunca que eu iria. Mas chegando lá, longe dos amigos, longe da família, longe de tudo, a minha sogra me convidava e eu ia com ela para agradar. Até que vocês já sabem a história, né? Que de tanto ela me convidar, eu ia, e a palavra foi entrando. E teve um dia que eu falei, meu Deus, faz tanto sentido. Eu vejo que isso aqui não é nada do que as pessoas falam. As pessoas falam tão mal da Igreja Universal e não é nada disso. Então eu comecei, fui me convertendo, mudei, me transformei, me batizei nas águas, fui batizada com o Espírito Santo, fui levantada obreira. Minha vida mudou. O namoro com o Júnior já não era mais o mesmo. Na verdade, era como se fôssemos amigos. A minha sogra passou a ser como uma mãe e assim foi, né?
E o que acontecia? Eu estava sempre chamando o Júnior para a igreja, porque eu estava assim, meu Deus, o Júnior tem que se converter também. Porque como que eu vou me casar com ele? Como que eu vou ter um futuro com ele? E aquilo ali já me incomodava. Porque eu estava namorando um rapaz que ia na igreja, ele ia. Ele ia nos domingos, às vezes. Ele ia de vez em quando. Não, no começo era só domingo e olha lá, estava bom demais para ele. Mas eu queria mais. Eu queria que ele mudasse. Mas o que acontecia? Até os domingos eram muito difíceis. E teve um domingo em particular que eu não esqueço. Desde cedo a gente já acordava cedinho, porque eu já era obreira, minha sogra era obreira, minha cunhada obreira. E nós levávamos o Júnior ia com a gente todo domingo, feliz da vida que eu estava levando aquela alma que eu tinha o sonho que iria se converter, né? Só que o que acontecia? A gente acordava cedo, aí acordávamos o Júnior, o Bruno, o irmão dele. O Bruno se arrumava rapidinho, o mais novo. O Júnior entrava no banho, mas parecia que ele dormia no chuveiro. E ele ficava lá, e a gente batia na porta. Júnior, vamos nós atrasar. Já tô saindo. E batia na porta. Já vou. Teve um dia, esse dia em particular, eu falei pra minha sogra assim, olha tia, eu não aceito mais isso. Eu tô cansada. Ele tem o livre-arbítrio dele. Ele não quer. Ele não quer ir. A gente está forçando. Ele não quer ir. Olha só. E ainda faz a gente chegar atrasado. Eu sou obreira. Eu devia dar o exemplo. Eu devia ser a primeira a chegar. Para limpar a igreja. Para receber as pessoas. Para dar o que eu tenho para as pessoas que estão sofrendo. Para ganhar almas. E eu tô aqui, ó. Vamos já chegar atrasada por causa dele. Aí eu bati na porta. Você vai ou não vai? Tô saindo. Mas sabe aquela voz de que dava pra ver claramente que ele tava lá, bem relaxado, que não ia sair tão cedo? E eu falei, tia, vambora. Peguei a minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, botei todo mundo no carro, vambora. Porque isso era eu que dirigia, né? Então, botei todo mundo no carro, vamos embora. Mas eu tava tão chateada indo pra igreja naquele domingo, mas eu tava tão triste. Sabe quando dá um peso no seu coração? O diabo conseguiu me colocar na carne. Eu estava indo com raiva no meu coração para a igreja, naquele domingo de manhã. E eu estava na metade do caminho e a raiva estava baixando assim, e eu falando com Deus, reclamando com Deus. Aí a minha sogra, muito sabiamente, falou assim para mim: Fernanda, ele é uma alma também. O que adianta a gente estar indo para a igreja com o coração pesado? Você está aí com tanta raiva. O diabo conseguiu o que ele queria. Nós deixamos uma alma para trás, querendo desistir dessa alma, e estamos indo para a igreja com o coração contaminado de raiva. O diabo conseguiu o que ele queria, você não acha? Mas ela falou de uma forma tão singela, assim, sem me repreender, sem me julgar. E se vê a sabedoria de uma mulher nesse momento. Porque, apesar de sermos mulheres de Deus, você vê que tem um momento para tudo. Existe um momento para tudo. Você não pode, por exemplo, na hora que a pessoa está ali no ápice da raiva, você querer brigar, querer enfrentar. Você tem que esperar a coisa acalmar um pouco para depois você colocar o senso de volta, sabe? E ela fez isso. Eu falei assim, tia, sabe de uma coisa? Você tá certa. Dei a meia volta no carro, peguei o caminho de volta. Aí você sabe o que foi engraçado? Porque quando a gente chegou em casa, nós pegamos o Júnior saindo do banho, assim. Aí ele, ué, pensei que vocês já tinham ido embora. Aí eu falei assim, não, a gente voltou para esperar você. Se arruma rápido, por favor. Aí ele foi, se arrumou e nós fomos para a igreja. Chegamos atrasados, mas eu não desisti. Aliás, graças a Deus que a minha sogra trouxe o senso de volta, porque naquele dia, naquele momento, a minha vontade era desistir da alma dele. Era desistir, era falar, sabe de uma coisa?
eu não vou mais querer saber. Eu vou me embora mesmo. Eu vou deixar ele para ir. Mas eu não sei, sabe? Deus é tão maravilhoso que ele traz o senso de volta para nossa cabeça. E Deus me colocou de novo. Foi dali que partiu, logo depois, aquela vontade de falar assim, eu vou dar um ultimato nele. Ou ele muda, ou eu vou embora. Claro, porque eu não podia deixar a coisa ficar indo... Até quando eu ia ficar lutando. Eu ia até hoje ficar lutando, eu sabia que eu não ia fazer isso. Mas eu fiz propósitos com Deus, eu fiz campanha, eu fazia jejum, eu fazia oração, eu fazia de tudo. Eu lutei pela alma dele. Eu lutei por aquela alma. Mas, minha amiga, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte. De repente você está lutando por uma alma. Você está lutando por alguém, pelo seu marido, pelos seus filhos. E tudo que você vê é contra. É contra aquilo que você crê. Tudo que eles falam parece até uma blasfêmia, sabe? Eles falam tanta besteira. Porque eu estava pensando assim, meu Deus, falar que... porque eu falei assim para esse senhor. Mas veja bem, a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. Está errado. A Bíblia está errada. Isso aí é uma das coisas que a Bíblia está errada. Veja se pode... Aí ele falou assim, como que pode uma pessoa ele usou até uma palavra forte, que eu não vou repetir, mas ele faz, aquela pessoa te engana, te trapaceia e você fica perdoando? A palavra de Deus está errada. Naquele momento eu pensei assim, meu Deus, que blasfêmia, que pecado. E eu orei, eu falei, Senhor, não olha para essas palavras. Mas dentro de mim, eu tive vontade assim, meu Deus, eu não vou ficar lutando. Mas logo depois, eu pensei assim, é isso que o diabo quer. O diabo está usando essa pessoa para falar aquilo que sabe que vai me desmotivar, que vai me fazer desistir dessa alma. Mas eu falei, diabo desgraçado, você está amarrado, porque eu não vou desistir, não, eu sei que é você falando. Então, Senhor, tenha misericórdia dessa alma. E a luta continua. Então, minha amiga, não esqueça daquilo que a gente sempre está batendo aqui na tecla, e por isso que você vê, você tem que viver isso a cada dia. Não adianta pregar um dia, falar um dia, até mesmo eu. Não adianta eu vir aqui e pregar para você se depois na minha vida eu não vivo isso. Nós temos que viver todos os dias. Todos os dias o diabo, ele não está descansando. O diabo não está de férias. O diabo tem objetivos. Aliás, ele tem um objetivo, que é almas. Mas para a miséria dele, o nosso objetivo também é um, que é almas. Então, se ele está de olho nessa alma que você ama, é o seu parente, é a sua família, o seu familiar, é a sua filha, o seu filho, seu marido, a sua nora, a sua sogra, seja quem for. O diabo ele vai fazer com que você também desista dessa alma. Você não pode desistir. Nós não podemos desistir, nada pode nos desmotivar. Você tem que continuar firme, você tem que lutar, você tem que falar, meu Deus, eu vou lutar e o Senhor vai me honrar. E você vê, né? Eu não desisti do Júnior. E olha o que Deus tem feito. Olha quantas almas. Olha quantas almas Deus tem ganho. Olha onde Deus o colocou. É muito maravilhoso, gente. É muito grandioso. É muito maior do que o que a gente consegue ver. As coisas de Deus são grandiosas, mas para a gente ter, para que tenhamos, por exemplo, quando você olha para mim e para o Júnior hoje, você vê, você admira, você fala, que casal bonito, né? Mas nós lutamos muito, eu lutei muito, e ele também. Ele tem as lutas dele. Nós lutamos todos os dias. E não podemos esmorecer, não podemos nos cansar, não podemos pregar para vocês algo que não vivemos. Você vê, se eu venho aqui e prego para vocês algo que eu não vivo, o que eu ia falar hoje para vocês? Eu tenho para falar porque, graças a Deus, aconteceu alguma coisa.
para que eu conseguisse passar isso para vocês, para que eu conseguisse usar a minha fé. Eu falo para vocês que temos sempre que viver no mundo espiritual, ver o mundo espiritual. Mas se você não vive isso a cada dia, se você não decide, sabe, é decisão diária que você tem que ter. É uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Você acorda de manhã e você tem que ver o espiritual. Você tem que viver, você tem que falar, meu Deus, você tem que ver Deus ao seu redor. Você tem que ter uma comunhão com Ele. Você tem que enxergar as artimanhas do diabo, as armadilhas do diabo. Tudo isso você tem que enxergar. Quando alguém fala, age de uma forma para tirar você do sério, para fazer você ficar com raiva, para fazer você se irar, então você tem que lembrar, eu tenho que ver o espiritual. O que está tentando? É o diabo, ele sabe aquilo que vai me irritar. Ele sabe aquilo que vai me tirar do espírito. E ele tira a gente do espírito para depois falar assim, quem é você? Você diz que é a mulher de Deus, mas está aí, lá, você se revoltou. Lá, você teve vontade de desistir daquela alma. Quem é você para dizer que você... Olha só o que ele faz, desgraçado. Ele te irrita, ele te tira do sério, ele faz de tudo para te atingir. Aí depois que ele te atingiu, ele quer usar a culpa. Porque se você tem culpa, se você se culpa, se você se coloca para baixo, se você não se perdoa, porque a culpa leva você a não se perdoar. Poxa, como que eu pude fazer aquilo? E você não se perdoar, te afasta de Deus, porque ele fala, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. E não é perdoar somente as pessoas, é perdoar a nós mesmos. Porque todos os dias nós erramos e o nosso Deus, a cada dia, a cada manhã, sabe, valorize as manhãs. Sabe por quê? A cada manhã é uma nova chance que nós temos de nos corrigir, de começar de novo. São as misericórdias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha que lindo. Então, minha amiga, de repente você tá aí, o diabo tá te acusando, tá falando pra você, tá vendo? Você é assim, você fez aquilo, olha só, você reagiu lá na hora que o seu marido falou aquilo, olha só, é ele que está te acusando. É ele que está te acusando. Bola pra frente. Pede perdão a Deus, ele é misericordioso. Às vezes a gente não consegue entender. Ele é tão maravilhoso que a gente fala assim, mas Deus não vai me perdoar disso. Como que Deus? Eu não sou digna de perdão. Você não é digna aos seus olhos. Aos seus olhos você não é digna. Mas aos olhos de Deus, todos somos dignos de perdão. Todos. Independente do que você fez. Você se arrepende verdadeiramente. Pede perdão a Deus. Para Deus você é digna de perdão, minha amiga. Você é digna de perdão. Não deixe você vê, o diabo tá, de repente, trabalhando aí na sua mente dessa forma. Você tem livre-arbítrio, mas ele tá trabalhando de tal forma na sua mente de que ele faz você pensar que não tem escolha. Então, aquele seu livre-arbítrio foi pro beleléu. Porque você deu voz, você deu ouvidos à voz do inferno, que vem do inferno. Aí você acha que você só tem uma saída. Não, você não tem perdão. Não, você... Aí, pronto. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Não, eu escolho confiar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. Eu escolho. Mas porque você é levada pelo seu sentimento, que o diabo trabalha nisso, e esse sentimento de culpa que ele trouxe, foi ele que trouxe, vê como que o livre-arbítrio das pessoas, muitas vezes, não vale de nada, porque elas entregam esse livre-arbítrio de mãos beijadas para o diabo. Ele trabalha na mente das pessoas, minha amiga. Eu estava vendo uma entrevista outro dia e essa repórter falou para essa pessoa assim, mas nem tudo é o demônio, né? Nem tudo você está falando aí, mas nem tudo são os demônios, nem tudo é o diabo. Porque a pessoa também tem o livre-arbítrio. Aí ela não conseguiu explicar muito bem. Mas sabe, é exatamente isso. É essa a explicação. A pessoa tem sim o livre-arbítrio. Mas
se ela não tem uma mente guiada por Deus, pelo Espírito Santo, o diabo toma o livre-arbítrio dela. E ela acaba fazendo aquilo que o diabo quer que ela faça, sem ela nem perceber que o livre-arbítrio foi tirado, sem ela nem perceber que ela tem outra chance, que ela tem outras opções. Ela só pensa que, não tem mais jeito pra mim. Quantas pessoas você já não viu falar, não, pra mim não tem mais jeito? Enquanto que a gente sabe que tem jeito, mas o diabo já tá tão forte na mentalidade dela, na cabeça dela, falando, você não tem jeito, você não tem jeito. E porque essas pessoas não conhecem a fé, não sabem do poder da fé, não conhecem a Deus, elas não sabem lutar contra esses pensamentos. Elas pensam que esses pensamentos vêm delas e que elas realmente não têm chance. Então, aí o que acontece? Acontece o suicídio, acontecem os desastres, acontecem as tragédias, porque aquele homem, você vê aí os crimes passionais, o diabo fica na cabeça daquele homem, não tem saída, você tem que matar ela, não tem outro jeito, você já foi envergonhado, ela não te quer, ela te desprezou, você não vai ter outra. Olha quantos pensamentos o diabo. Aí muitas pessoas dizem, mas ele tinha o livre-arbítrio, isso aí não foi o diabo não foi lá e segurou na mão dele. Meu Deus do céu, não precisa nem segurar na mão, porque a mente da pessoa está tão atordoada, tão atormentada, que ela vai lá, comete a besteira e depois ela fica assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Que aí o diabo larga, o diabo para, o diabo deixa a pessoa vir a pensar de novo, aí a pessoa, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí ele volta, ele fala assim, agora mesmo que não tem jeito pra você, agora mesmo que você tá perdido, agora mesmo que você tenha que matar mais, é que você tenha que fazer mais, é que você tem que se acabar, ou acaba com a sua vida logo. Você vê? Quando a pessoa não conhece a fé, ela se entrega a esses pensamentos que vêm direto do inferno. É muito forte isso, minha amiga, é muito forte. Se você não luta, se você não conhece a Deus para você poder conhecer a fé, por isso tão importante nós evangelizarmos, nós trazermos pessoas. Se você tem sido ajudada, onde você for, fala, convida a pessoa para vir na igreja, convida, mesmo que ela seja, sabe? O diabo trabalhou de tal forma que as pessoas têm um preconceito tão grande com a Igreja Universal que elas não querem nem saber de chegar aqui. Outro dia a gente foi dar um jornal para um rapaz e ele falou assim, não, Igreja Universal, tudo menos Igreja Universal. Tava pedindo comida, mas ele falou tudo menos Igreja Universal. Ou seja, o diabo já tem trabalhado de tal forma que uma das poucas portas que existem de salvar as pessoas, de tirá-las das mãos do diabo, o diabo faz a pessoa cegar, faz a pessoa não querer, faz a pessoa ter preconceito. Então, minha amiga, maior tem que ser o nosso trabalho. E se você tem vivido esse inferno nas mãos do diabo, aprenda agora como você derrota esse desgraçado. Como derrotar esse desgraçado. Aprende. É através da fé. É através da palavra de Deus. É praticando, é enxergando o mundo espiritual, é vendo a obra dele, é vendo as armadilhas dele. Você tem que enxergar para você poder sair fora daquela armadilha, sair daquele pensamento errado. Meu filho não tem mais jeito, tá amarrado, isso é a voz do diabo, seu filho tem jeito sim. Quantos testemunhos você não ouve na igreja? Meu marido não tem mais jeito, acabou. Como assim? Quantos testemunhos você já não ouviu? Por isso que eu gosto tanto de testemunho, eu amo assistir testemunhos, porque aquilo ali me enche de fé. Poxa, se aconteceu na vida daquela pessoa, como que não vai acontecer na vida de vocês, na sua vida? Por que não? Aí o diabo fala assim pra você, porque o seu caso é diferente, sabe, o seu caso é difícil. Aí você tem que falar assim, diabo desgraçado, você tá amarrado, o meu caso não é difícil não. O meu caso pode ser difícil, mas pro meu Deus não tem nada difícil, não tem nada impossível. Eu vou continuar lutando por essa alma. É isso que eu queria falar pra vocês hoje, meus amigos. Tchau, tchau.